Alô, queria parabenizar os organizadores desse evento, do exame, e agradecer a oportunidade de poder estar me dirigindo a cada um de vocês. Eu estou aqui em Brasília porque hoje é a apresentação do orçamento, entrega ao Congresso e também a apresentação de detalhes para toda a população. Eu acho que muitos devem ter acompanhado a discussão mais recente sobre o orçamento, as questões do financiamento do orçamento e de todas as escolhas que se mostram evidentes na hora que você tem que preparar um orçamento e levar a discussão pública, discussão do Congresso. É isso que nós estamos fazendo. O governo tomou certas decisões em reflexo, inclusive, a percepção no Congresso e na sociedade sobre a importância de decidir elementos estruturais, elementos cruciais do gasto público. Evidentemente, essa discussão se insere num processo que temos desenvolvido desde o começo do ano de realinhamento da economia brasileira a uma nova realidade. Uma realidade também mundial de ajuste. Os nossos principais parceiros estão em transição. Na China, por exemplo, parte do ajuste é dar maior proeminência às decisões de mercado. Essa é uma decisão do mais alto nível dentro das instâncias decisórias do Partido Comunista Chinês, dar mais espaço para as decisões de mercado, do sistema de preços, e isso, obviamente, tem criado toda uma dinâmica, uma adaptação naquela economia, que, em alguns casos, até nós vemos algumas repercussões. Nos Estados Unidos também está se saindo de um sistema em que o governo teve que intervir fortemente, inclusive afetando as curvas de juros, para um processo já de liberalização que começou com o chamado tapering, que foi a diminuição da compra pelo governo de títulos públicos, e um caminho muito cauteloso, evidentemente, para a normalidade, inclusive da política monetária. Enfim, evidentemente, a parte anticíclica de reação à crise de 2008 vem se encerrando em boa parte dos países, principalmente aqueles que tiveram sucesso nos últimos anos. No Brasil, isso tem se refletido de diversas maneiras. Inclusive, no caso da desaceleração do investimento mais pesado na China e o correspondente impacto no preço das commodities tem afetado o preço de muitas das nossas exportações. Em vista disso, o reequilíbrio da economia foi iniciado de uma maneira muito clara, muito transparente, no começo do ano e já tem rendido frutos. A economia tem se reequilibrado. A gente vê, por exemplo, a parte da conta corrente, a parte da balança comercial, que vinha com um desequilíbrio crescente, ela volta a se reequilibrar. Inclusive, é anedótico, já está nos jornais, temos muitos casos de empresas que hoje, aqui no Brasil, são mais competitivas que, por exemplo, seus congêneres, ou às vezes até empresas brasileiras que têm fábricas aqui e na China, eles já nos dizem, aqui já está até mais competitivo que na China. Então, nós estamos vendo esse reequilíbrio do setor externo. Nós também estamos vendo, com a liberação dos preços, principalmente preços administrados, nós estamos vendo que esse ano, obviamente, nós temos um impacto no preço, mas que o trabalho de vigilância do Banco Central tem permitido, pela primeira vez em diversos anos, se ter uma expectativa de inflação para frente mais baixa do que a atual e convergindo para a meta do centro, meta de 4,5, que é o centro da nossa banda. Então, esses processos estão acontecendo. Espera-se ver brevemente, na medida em que há uma desestocagem da economia, que novas ordens, principalmente para a indústria, comecem a acontecer. Mais uma vez, num ambiente em que o industrial brasileiro vai estar mais competitivo do que o estrangeiro. Então, em inúmeras áreas, onde as medidas foram tomadas e, inclusive, concluídas, já se veem resultados.
Também na área das medidas estruturais, das medidas legislativas, houve sucesso. A gente conseguiu fazer muita coisa. Evidentemente, dentro daquele processo normal de negociação no Congresso, mas na questão do seguro-desemprego, na questão mesmo das pensões, houve progresso, mesmo na reoneração, também se diminuiu a renúncia que se estava dando a vários setores, de tal maneira que já para o orçamento de 2016 nós temos um ganho. Então, este processo, tanto das medidas que foram tomadas pelo próprio governo no começo do ano, quanto aquelas propostas ao Congresso, que foram sendo gradativamente votadas, elas estão em curso e isso está permitindo a economia, com as dificuldades, os esforços que sempre acontecem em qualquer processo de ajuste, de transição, a gente está podendo ver a economia se reequilibrando e indo numa direção que, apesar das questões políticas, que foram até discutidas pelo presidente Temer durante a manhã, superar os efeitos da incerteza gerada pelas questões políticas, mas normalmente no seu caminho de recuperação. E é neste cenário que é tão importante discutir o orçamento de 2016. Por quê? Porque ele se insere dentro de uma estratégia bastante clara. A estratégia é, neste novo mundo que nós estamos vivendo, nós temos que ir nas reformas estruturais. Nós temos que aumentar a eficiência do Brasil, a produtividade da economia de modo geral, através do investimento em infraestrutura, através de um ambiente de negócios mais simplificados, através de impostos mais simples, como o novo PIS/COFINS que a gente está para apresentar ao Congresso. Enfim, nós temos uma reforma estrutural, que inclusive toca também a reforma da Previdência Social, estabelecendo critérios mais nítidos para a aposentadoria e que reflitam a própria demografia. Tudo isso, inclusive, foi codificado no que pode ser chamado de Agenda Brasil. Nós temos chamado de uma agenda de cooperação legislativa para o crescimento, que tem elementos muito claros. Começam com a reforma do ICMS, do PIS/COFINS, tem uma série de iniciativas para melhorar a contratação, a execução, assim como a operação de investimentos de infraestrutura e também elementos que, inclusive, podem, no caso da Agenda Brasil, tocam, inclusive, o mercado de trabalho, outras áreas em que se possa melhorar a eficiência. Então, este é o depois. Isso é o que a gente fazendo agora vai ter efeito e vai transformar o Brasil numa economia plenamente capaz de operar com sucesso e com crescimento neste ambiente pós-boom das commodities. Só que, para chegarmos até lá, evidentemente temos que ter uma ponte. Essa ponte, ela tem que, entre outras coisas, garantir que nós tenhamos uma situação fiscal estável. Nós apresentamos um orçamento que, evidentemente, mostra a necessidade de se tomarem outras ações, tem que ser uma ação concertada com o Congresso, com a sociedade, para podermos chegar ao equilíbrio fiscal. E parte disso, provavelmente, envolverá também uma discussão sobre fontes de receitas adequadas para nos levar nesta transição. Podem ser medidas provisórias, podem ser medidas de prazo fixo, mas é muito importante garantir a fortaleza fiscal, que se alcancem as metas de resultado primário durante esse período de transição. Isso é essencial para que a recuperação da economia prossiga, para que o crescimento em 2016 se realize, para que a inflação continue caindo. E a inflação é a melhor maneira, você baixar a inflação, é a melhor maneira de você aumentar o rendimento real do trabalhador e de toda a economia. Então, nós sabemos o que temos que fazer para chegar lá do ponto de vista estrutural. Temos que ter essa ponte. Essa ponte que vai ser construída envolve, obviamente, o esforço de todo mundo, porque pagar imposto é um esforço para todo mundo. E é imposto, muitas vezes, ou qualquer outra receita. Nós temos que ver que composição será isso. Mas ela sozinha não vai ser suficiente. Nós temos que rever os gastos do governo.
Evidentemente, como eu falei, na Previdência ou em outras mudanças, você pode ter uma redução, mas uma redução que vai ser um pouquinho mais lá. No curto prazo, nós também temos que olhar os gastos. Já se está olhando, por exemplo, na questão, a gente reduziu o número de ministérios, mas há mais que deve ser olhado, inclusive às vezes com olhar de fora, um olhar profissional, olharmos os programas. Quais programas realmente têm o resultado desejado? Às vezes até é importante perguntar qual o resultado desejado para tal ou qual programa. Então, como você tem uma empresa que de tempos em tempos você tem que rever os processos, também tem que rever os produtos, tem que rever o que você está fazendo para que com os recursos que a gente dispõe possa ter resultados melhores, para entregar serviços melhores à população, possa focar o nosso gasto para garantir aqueles direitos que a lei prevê. Nós temos que fazer um trabalho fortíssimo de gestão na economia. É isso que o ministro Nelson e eu temos dito. É isso que a presidente tem incorporado em todas as suas ações, porque só assim a gente vai poder manter as conquistas do Brasil dos últimos 15 anos. Só assim a melhora social, os direitos vão poder ser preservados. Esse trabalho de gestão, esse trabalho de olhar por dentro o gasto é absolutamente essencial. No Brasil nós temos um sistema de contingenciamento, nós temos um sistema que já é bastante inteligente em como que você reduz o gasto. Mas a cada ano você tem que recomeçar. A gente tem que fazer algo mais inteligente. A gente realmente tem que olhar mais profundamente isso e fazer escolhas. Porque só assim você vai preservar o essencial, você vai garantir as conquistas que essa nova classe média está demonstrando. E a classe média sabe que não adianta o governo apenas gastar mais, porque alguém vai ter que pagar. Em geral, ela própria que paga. Ainda mais com a estrutura de impostos que tem no Brasil, muito baseada em impostos indiretos, que pega todo mundo. Então, essa é a discussão que vai se iniciar agora, com a chegada do orçamento, um orçamento que é muito transparente e que deixa muito claro o desafio que todos nós vamos ter que participar agora, porque nós temos que alcançar uma meta, nós temos que garantir a solvência da nossa economia, mas sem que isso onere demais e que não pode acontecer se as pessoas entenderem o ambiente em que isso se desenvolve. Então, eu diria que esses 4 elementos são fundamentais. Nós sabemos o que a gente precisa para ser realmente uma economia de sucesso no médio prazo, para a gente aumentar a produção de bens de alta tecnologia ou de média tecnologia, mas a gente ter realmente cada vez mais capacidade, mais produtividade, mais competitividade em inúmeros setores. E uma das coisas que nos ajuda tanto no momento desse é a gente ter uma economia grande, ampla, diversificada, em que a gente tem que garantir, inclusive através de impostos que sejam horizontais, a melhor alocação possível de capital. Porque uma boa alocação de capital é o primeiro passo para você ter um PIB potencial que cresça mais alto. Então a gente sabe como simplificar, como ter impostos que possam ser, as empresas gastarem menos tempo para pagar os seus impostos. Tudo que a gente possa fazer para melhorar a eficiência da economia. Essa é a chave. Então, em todas as medidas de agenda legislativa em particular, essa melhora de eficiência é o que vai garantir o nosso médio prazo. Nós temos que ter uma ponte, porque a gente tem que manter a solvência da economia. E é essa que vai ser discutida agora, construído de uma maneira muito transparente, muito direta, por conversa, por diálogo, por demonstrar as necessidades. E nós temos que ter essa nova visão do gasto, melhorar a eficiência do gasto. O governo tem que olhar para dentro de si, tem que olhar cada um desses programas e decidir como que ele consegue produzir mais, como que ele consegue entregar mais sem estar gastando mais. Isso é para agora. E a gente tem que começar a focar, e já tem medidas que estão sendo tomadas, e eu acho que a gente tem que ampliar essas. Essa é a estratégia que vai permitir a gente enfrentar essa tremenda mudança estrutural que a gente está vivendo neste momento.
Eu acho que desde os anos 80, no comecinho dos anos 80, quando de repente a taxa de juros nos Estados Unidos aumentou, a demanda por commodities caiu e o Brasil, vindo depois de uns tantos anos lá de maior euforia da década de 70, teve que se rearrumar e teve muita dificuldade naquele momento. Eu acho que com as experiências que nós tivemos naquela época, saber que não tem solução fácil, que não adianta só botar pau na máquina, não é assim que a gente vai resolver. Eu acho que com aquela experiência e com toda a maturidade que o Brasil já alcançou hoje, a gente vai conseguir fazer essa transição, a gente vai conseguir ser competitivo, crescer nesse novo ambiente, sem tanto auxílio das commodities, com sucesso, com união. Acho que as palavras de hoje de manhã do presidente Temer refletem exatamente essa determinação do governo, dos agentes políticos, de encontrarem um caminho que responda às expectativas da sociedade e que responda às necessidades da economia. Então, essa que eu acho que é a grande mensagem dessa discussão do orçamento e as decisões, as escolhas que a gente vai ter que fazer na frente, em conjunto e com debate. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Muito sucesso.